Bom, todo dia, quando a gente termina o dia e vai dormir, a gente coloca a cabeça no travesseiro e fica esperando que no dia seguinte, todos os problemas que nós tivemos durante o dia anterior, eles desapareçam, eles sumam, eles deixem de estar ali naquele momento em que a gente gostaria que eles não tivessem. Mas será que isso realmente acontece? Será que quando eu vou dormir, a noite tem a capacidade de dizimar, de destruir, de tirar de mim os problemas que eu tive, as coisas que eu tive de ruim? Será que realmente quando eu vou dormir os problemas acabam? Eu acredito que não. Mas o que a gente tem que fazer com isso? Qual que é a capacidade que o ser humano tem de aprender a lidar com aquilo que de verdade ele gostaria que não estivesse na vida dele? Qual que é a capacidade que a gente tem como ser humano, e a gente é um ser humano e talvez por isso, pela nossa humanização, nós tenhamos tanta dificuldade em lidar com as coisas que são ruins na nossa vida? Até onde nós somos capazes de conviver com o problema? Alguns de nós, por vezes, a gente acredita que o problema desapareceu. E na verdade o problema não desapareceu. O que desapareceu foi o problema que nós tínhamos em relação a isso. O que desapareceu foi o problema real. Porque quando a gente aprende a conviver com alguma coisa, tudo fica mais fácil na nossa vida. Quando a gente aprende a conviver com aquilo que nunca vai poder desaparecer, fica tudo muito mais fácil. É caminhar junto, é acreditar que as coisas elas vão se modificando e nós vamos tendo essa capacidade, de alguma forma, de conviver com aquilo que até um minuto atrás nos fez muito mal. Mas o que é fazer mal? Fazer mal é um estado de espírito. E o estado de espírito que eu tenho e que eu sou está em mim. Diz a ciência, dizem alguns pesquisadores, que até 2 metros a partir de mim eu consigo emanar radiação. Radiação das coisas que eu acredito que sejam boas ou que sejam ruins. O que nós, eu e você, o que a gente está irradiando para as pessoas? O que nós estamos mandando para as pessoas ao nosso redor? Qual é a capacidade que nesse dia de hoje nós estamos tendo de mandar para as pessoas coisas boas? E para nós mesmos? O que a gente está fazendo para melhorar a nossa vida? Falar é fácil, né? Concordo com você. É extremamente fácil falar. O que não é fácil é agir. O que não é fácil é acreditar naquilo que a gente fala e colocar em prática quando o problema está ali. A falta de dinheiro, a falta de amor, a falta de respeito, a falta de simpatia, a falta de paciência. Pois é, quando a gente diz que alguma coisa acabou, é porque a gente nunca teve. Porque se a gente tiver alguma coisa, ela nunca acaba. O máximo que vai acontecer é que essa coisa, de alguma forma, esteja adormecida em algum lugar. Quando eu digo que acabou minha paciência, é porque eu nunca tive. Porque quem tem paciência, tem paciência. E a gente tem sim. É engano a gente acreditar que falta pra gente qualquer mesmo das características dos seres humanos. Porque nós, sendo assim, a gente tem em si todas as capacidades para ser feliz ou para ser triste. Mas sabe para quem que isso tem que ser mostrado? Para a gente. Somos nós. Na nossa atitude é que temos que fazer a diferença. Somos nós, por intermédio da nossa atitude, como me disseram ontem, que a gente decide ou não ser feliz. É a minha atitude quem muda o meu estado de espírito. É a minha atitude, são as minhas ações que fazem com que o que eu sou seja mais pleno e seja mais feliz. Então, todos nós, nessa semana que se inicia, tenhamos a capacidade de ver a profundeza, enquanto tantas pessoas só conseguem ver a margem. Que todos nós tenhamos a capacidade de ver nos olhos dos outros apenas a bondade, enquanto tantos insistem em ver somente aquilo que é ruim. Que sejamos nós as molas propulsoras que modifiquem o mundo e a partir da gente, quem sabe um dia, o mundo inteiro possa ser muito melhor. Afinal de contas, este mundo de verdade, ele é perfeito. A imperfeição está em quem o habita. E quem o habita somos nós. No programa Rosa Choque de hoje, nós vamos falar sobre um dos problemas que, ao meu ver, não deveria ser um problema, mas acaba sendo, que são as queixas escolares. E o que são queixas escolares?
pode ser diagnosticada de várias formas, mas o que nós vamos falar hoje é sobre a medicamentalização. E você vai ficar sabendo tudo sobre isso hoje com a professora da Unir e com os acadêmicos do curso de Psicologia que vão vir aqui para falar com a gente um pouquinho a respeito desse tema. E eu convido para o nosso palco aqui, para a nossa sala do Rosa Choque, professora Iracema, junto com seus alunos, para poder falar para a gente sobre isso, as queixas escolares. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, viu? Obrigada. Bom dia, meu bem, por favor. Seja bem-vindo, Gabriel. Obrigada, bem, por favor. Vocês pode ficar aqui. Ui. Você tá aqui. Bom dia para vocês. Bom dia para você de casa. Bom dia. Professora, como que surgiu a possibilidade desse tema? Então, nós trabalho lá na clínica de psicologia da Unir e nós recebemos muitas crianças com queixas escolares, né? Antes que as pessoas às vezes não conhecem, a gente conversa com as pessoas, a gente conhece, mas as pessoas não. Qual é o seu nome completo? Iracema Neno Cecílio Tada. A senhora é qual a sua área? Eu sou doutora em psicologia escolar, né? Eu sou psicóloga e trabalho na Unir com disciplinas da área da psicologia escolar. E dentro dessa área da psicologia, quando a senhora foi fazer o seu doutorado, a tese que a senhora defendeu foi em relação à educação, à escola? Foi com criança, com adolescente com síndrome de Down. Então, tanto meu mestrado quanto meu doutorado foram com pessoas com síndrome de Down. Então, a entrada dessas pessoas na escola. E isso é importante que as pessoas saibam, porque quando a gente tem uma graduação, quando você faz a sua faculdade, você escolhe uma graduação. Mas depois, quando você vai modificando a tua parte de pesquisa, seja na pós-graduação de lato sensu ou de stricto sensu, você vai escolhendo campos de pesquisa e a partir daí você pode seguir uma mesma linha ou você pode ir modificando assuntos para que você tenha mais conhecimento. E o conhecimento que a senhora, dentro da psicologia, foi a área da educação. Foi a área da educação. E como que os acadêmicos começaram esse projeto que hoje se designa queixa? E o que é queixa escolar, então, primeiro? A queixa escolar é tudo aquilo que está chamando a atenção no dia a dia escolar. E geralmente, a criança que não aprende, a falta de professor, nós temos N fatores que vão ocasionar um problema no processo de ensino-aprendizagem. E lembrar que não existe quem não aprenda, Isso. Existe aprendizados diferentes e conhecimentos diferenciados, né? Esse é o maior desafio, né? Porque todo mundo quer enquadrar. Na hora que enquadra, surge a queixa. Porque se eu não sou igual àquilo que a senhora quer que eu seja, então eu sou diferente. Isso. Sendo diferente, a senhora já não consegue me enxergar como os dois, por exemplo. E daí, geralmente, quem é responsabilizado pelo insucesso escolar é o aluno. E não o funcionamento da escola, as políticas públicas, né? Nada disso é analisado. Então, como eu estava falando lá na clínica da Unir, imagino que também na clínica da Finca e das outras instituições de ensino superior em psicologia, recebo muitas crianças e adolescentes com dificuldade, entre aspas, de aprendizagem. E as mais comuns, né, em termos de diagnóstico, é a hiperatividade, TDAH, dislexia e a deficiência intelectual. E as pessoas às vezes entendem a dislexia como sendo uma falta de aprendizado. E não é, né? Só é um modo diferenciado que a pessoa tem de aprender. Então, cada um tem o seu ritmo. Certo. Né? Então, cada um vai aprender, sei lá, quanto é 2 mais 2 são 4. Gabriel aprende de uma forma, eu aprendo de outra forma, Andressa de outra forma, né? No nosso tempo. Mas a gente tem um resultado em comum. Isso, a gente vai aprender, né? Agora, a escola, ela quer que nós todos tenhamos a mesma resposta no mesmo tempo. Que é aquela situação de colocar 40 pessoas dentro de uma sala, você falar e acreditar que todo mundo vai ter a mesma capacidade de interpretar, é isso? Isso, né? Então, assim, nós tivemos uma criança com 8 anos de idade, no segundo ano, que é a primeira série, e a queixa era que ela tinha hiperatividade. Chegou para nós. O que é hiperatividade para a mãe que está em casa assistindo? Então, seria aquela criança que não para, mas que não para mesmo. Né? A criança que corre, que mexe... Porque criança correr é saudável. Né? Criança não conseguir ficar parada 4 horas numa sala de aula... A gente não consegue. É saudável. Né? Nós começamos a mexer a perna... Já não está mais tranquilo, você já arruma aqui, já tira uma coisa do outro lado. Agora, a escola quer que essa criança fica lá presa na cadeira. Então, ela começa a se mexer. Hoje em dia, se banalizou
o que é hiperatividade. Então, o fato de eu sacudir a perna já é hiperatividade. O fato de eu ficar o tempo todo gesticulando com a mão já é um sintoma da hiperatividade. Rotulou como se todo o movimento fosse isso. Né? Então, essa criança chegou para nós com esse diagnóstico, encaminhado pela escola, e os alunos vão à escola. Os alunos da UNIR vão à escola. E a estagiária foi e observou que a sala era superlotada, como você comentou, né? Que as salas são pequenas, com muitos alunos, 40 alunos, de 8 anos de idade. A professora nem sempre tem essa capacidade de lidar com todos ao mesmo tempo? Isso, ela entrou e viu que, vamos chamar de Gabriel, né? Viu que o Gabriel sentava da metade para o fundo e era uma carteira grudada na outra. O Gabriel levantava a mão para responder os questionamentos que a professora fazia, mas como ele já tem o rótulo de hiperativo, não olho para o Gabriel. Eu vou perguntar para a Andressa, eu vou perguntar para a Nina e não para ele. Então ele queria participar e ele já era repetente. Ele foi reprovado porque ele era muito novo. E isso já criou para ele também, as pessoas têm que ver que para a criança também você já criou uma frustração. Sim. Porque o ser novo para ele deu um sofrimento. Lógico, um sofrimento psíquico. E aí o Gabriel lá querendo responder e nada. No outro dia, a estagiária viu que o Gabriel está chamando a professora. Professora, por que ele estava chamando? Que o aluno de trás, o Joãozinho, estava o tempo todo empurrando o Gabriel. Então ele não conseguia copiar a tarefa do quadro. Já que a professora não atendia, ele teve uma solução perfeita. Ele quer aprender, ele quer ter a matéria no caderno. Ele simplesmente levantou, sentou no chão e começou a copiar a matéria. Na hora que ele sentou no chão, a professora olhou para o Gabriel. Ele chamou a atenção. Gabriel, tá vendo? Você não para? Aí fala com a estagiária. Tá vendo, Iracema, como o Gabriel é hiperativo? Mas aí também, será que não seria uma falta de preparo dos educadores, desde mesmo da formação? Mas será que não seria também essa falta de preparo? Porque a gente também, quando vai para a sala de aula, as pessoas dificilmente nos ensinam, porque não tem paciência com a gente também. Agora eu vou fazer igual o Chaves, ninguém tem paciência comigo. Mas as pessoas também não têm paciência conosco quando nós estamos na graduação. E será que esse professor também ele não repassa para essa criança uma frustração que ele teve? Será que isso também não é um dos fatores? Eu acho assim que nós já culpabilizamos também muitos professores. Porque né? são dois parâmetros ali bem diferentes, mas assim, são dois que são culpados o tempo inteiro, é o aluno e o professor. Sim. Eles dois é que não prestam, né? Agora, se eu for pensar no caso desse aluno, do Gabriel, né? Uma sala com 40 alunos, de segundo ano, que é a antiga primeira série, uma professora só... Não, é inviável. Praticamente ali está começando a aprender a ler e escrever. Veio da alfabetização, muitos não vieram da alfabetização, estão lá na primeira série e não sabem ler e escrever. Qual que é o teu nome completo, Andressa? Andressa Ellen dos Santos Souza. Qual que é o teu período no curso? Quinto período. Você está fazendo o projeto de vocês é vinculado a isso. O que te levou a querer trabalhar nesse tema? A minha mudança de ideia, a partir da disciplina de psicologia escolar, eu tinha uma ideia de atendimento clínico na escola, que é praticamente o que acontece no curso. Nós temos uma vertente muito clínica no curso de psicologia. Certo. Então, era essa a ideia que eu tinha de atendimento de psicologia escolar. Então, a partir do momento que eu passei a estudar e a verificar que não era bem por aí, que a gente tinha que entender a história da criança. A história de mundo dela é importante para o teu diagnóstico. A concepção de homem, de sociedade da criança é importante para isso. Não exatamente para o diagnóstico, mas para poder contribuir para que essa criança possa aprender da forma dela, mas que ela possa vir também a aprender. Então, assim, não é uma concepção, não é diagnosticar, porque isso o curso faz muito, é normal ou é anormal. Mas sim poder... Mas isso seria o diagnosticar como sendo normal ou anormal? Não seria já um rótulo? Eu só pego a pessoa e coloco dentro daquele potinho que eu acho... Exatamente. É esse o rótulo que eu consegui, vamos dizer assim, quebrar, né? Dentro daquilo que você estava estudando. Isso, a partir daquilo que eu comecei a estudar, eu verifiquei que não era dessa forma que deveríamos verificar o ser humano. Certo. Não entre normal e anormal, mas verificar os diferentes tipos de pessoa. Então, na questão de aprendizagem, foi mais ou menos isso. As crianças,
elas são diferentes e aprendem de forma diferente. Então, enquadrar entre normal e anormal, eu verifiquei que, dessa maneira, eu não conseguiria contribuir para a aprendizagem dessa criança, para que essa criança pudesse melhorar na escola, melhorar em casa. Melhorar na própria vida, né? Exatamente, porque isso atrapalha muito. Isso que você falou agora do entender o que não era só normal é normal, às vezes as pessoas de casa, elas não conseguem, elas falam assim, nossa, mas isso é óbvio. Mas não é óbvio. Para quem estuda isso, não é. Gabriel, como que você entrou nessa pesquisa? Qual que é o seu nome completo? Meu nome é Gabriel Nóbrega Marinho. Tá em qual período? Eu estou no quinto também. No quinto também? Sou aluno da Andressa. Mas, assim, eu também entrei nessa pesquisa. Depois, eu tinha um interesse pela psicologia escolar, mas não sabia do que acontecia. Na verdade, a gente tem uma ideia de uma psicologia escolar exatamente clínica para diagnósticos de TDAH. O que é TDAH? É transtornos de déficit de atenção. Certo. O que é hiperatividade, déficit de atenção e hiperatividade. O que a professora estava explicando agora. A gente está lá para explicar de forma clínica e patológica a vida da criança. Então a gente acaba complicando, colocando termos que não precisam às vezes. Que é muito simples, né? Mas a gente complica. Simples. Às vezes é só a posição do aluno na sala. Às vezes é só um problema de vista. Às vezes é só alguma coisa que ela trouxe de casa do dia anterior. Às vezes é só um problema com a mãe, ou os pais estão se separando, ou alguma coisa assim, a gente acaba vendo. A criança está sofrendo, mas na verdade ela é hiperativa, porque o neurologista que está lá falou que e agora é. E agora rotulou, então agora ela vai ser... E agora não vai conseguir aprender e os professores simplesmente desistem. Vão deixar de ensinar porque ela já está rotulada como isso. Porque ela é hiperativa ou porque ela tem déficit de atenção, enfim, desiste do aluno porque ele é rotulado. Professora, os dois comentaram uma situação que na hiperatividade eu não consigo aprender, mas ela tem as duas características, né? Tem aquele aluno que ele tem dificuldade, mas tem aquele aluno que ele pega tudo tão rápido que o professor acaba discutindo com ele, porque ele quer saber mais. Ele já aprendeu e ele não está mais ali para ficar escutando aquilo, né? E ela está querendo manter o ritmo dela. O ritmo da sala, né? Ou dela na perspectiva que ela tem sobre o desempenho da turma, né? Agora, na hora que o Gabriel estava colocando a questão do diagnóstico do neurologista, eu tive uma aluna de mestrado, a Yuna Sápia, que ela fez a pesquisa dela com os neurologistas sobre distúrbio de aprendizagem, sobre dislexia, sobre TDAH. E foi muito interessante, porque os neurologistas entrevistados, eles colocaram que quando chegou o primeiro aluno, o primeiro paciente com queixa escolar, se assustaram. Tipo, mas se é problema escolar, né? Se é queixa escolar, o que está vindo no meu consultório de neurologia? O Ademir está perguntando o seguinte, professora, se dizer que normal é o menos anormal dentre os anormais, é correto pensar dessa forma? Normal é o menos normal. Normal é o menos anormal dentre os anormais. É relativo, né, Nino? Nós temos um conceito de normalidade, ok? Certo. Tá? Então vai ter o menos normal, ok. Mas... o que é normal? Então, a sociedade definiu um padrão de pessoa normal. Isso a gente não tem como abrir mão. Então vai ter o normal e vai ter o menos normal ou anormal. Mas dentro da concepção social. Isso. Agora, qualquer um deles, seja o normal ou o menos normal ou totalmente anormal, certo, tem condição de aprender. Todo mundo aprende, do seu jeito e da sua forma. Exato. Então, uma pessoa com síndrome de Down aprende? Aprende. Hoje nós estamos tendo pessoas com síndrome de Down chegando na faculdade. Por mérito, não é por decisão de conselho. Uma aluna essa semana passada se formou em contabilidade, eu esqueci que foi contabilidade, ela é surda e muda. Ela aprendeu. A outra era surda e cega. A mãe pegava na mão e ensinava ela. Então, são as tecnologias, né? As formas de apropriação de forma diferenciada. E nós só estamos acostumados com o normal. Né? Qual é o normal? Eles escrevem o que eu ponho no quadro. Eles leem, têm autonomia para isso. Agora, um surdo, eu, professora, vou ter que saber Libras. E se eu não souber, como eu me sinto limitada, também vai ficar difícil de ensinar. Sim, aí ele não vai atender determinados conceitos, não é em função dele ser anormal.
É em função da gente não conseguir estabelecer uma comunicação com ele. Então, na verdade, se eu for levar isso bem ao pé da letra, não existem pessoas normais nem anormais. Existem pessoas. Seria ideal que a gente pensasse assim, mas infelizmente a Mas nossa a sociedade sociedade rotulou e aí acabou. E aí a psicologia também ajudou. Qual que é a diferença entre o psicólogo, o psicanalista e o psiquiatra? Então, o psicólogo ele vai ficar ele não pode medicar, o psiquiatra pode medicar, Certo. e ele vai ficar com o sofrimento psíquico. E aí, só que aí eu tenho uma situação que vai ser triste, porque a senhora, como psicóloga, a senhora entende que eu não precise de medicamento, mas o psiquiatra vem e me dá um medicamento. Deve ter um choque aqui também, né? Se a gente pegar a questão do TDAH, né, que no caso daquela criança, o Gabriel, né, que a gente percebeu normal, não tem hiperatividade, eu acho que é uma questão do psicólogo ter uma reunião, né, um trabalho coletivo com o psiquiatra, com o neurologista. Então, todas as profissões nesse sentido, tanto o professor, como o psiquiatra, o psicanalista, o psicólogo, sempre que eu vou fazer um diagnóstico, tinham que estudar junto o ideal caso. Seria discussão do caso. Vocês, dentro da pesquisa de vocês, qual que foi a maior dificuldade? Pode falar os dois. Qual foi a maior dificuldade na pesquisa? Pode escolher, a gente vai entrar aqui, já está na psicologia, vamos ver o que é isso, professora. Diga, Gabriel. Na nossa pesquisa, assim, como a gente está iniciando agora, a gente vai analisar dentro das clínicas escolas, que é onde normalmente são enviadas crianças que não têm condições de pagar um psicólogo. Certo. Porque um psicólogo é muito caro. E a gente falou assim, por que não ir nas clínicas escolas, para onde a maioria da classe mais baixa da sociedade é enviada? Porque não cobra pelo trabalho. Mas nem por isso deixa de ter qualidade, Isso, uma vez que nem neste por isso. momento o aluno às vezes tem até mais sorte, porque ele está acompanhado por doutores, por médicos, pesquisadores. Ele não atua sozinho. Isso, Exatamente. e são pesquisadores, logo você tem uma chance às vezes até mais por causa da pesquisa, né? Sim, e é exatamente, a gente foi por conta de abranger essa clientela, que são as crianças carentes. E assim, eu, por exemplo, vou ficar com a parte dos prontuários. O que são os prontuários? É a parte do que vem escrito, como apresenta uma criança para a gente. A anamnese faz parte do prontuário? Faz. A anamnese e também a indicação do médico, a indicação do professor, a crítica do professor ao aluno, o medicamento que ele já toma ou se não toma. Enfim. Só assim, às vezes as pessoas chegam assim, alguém fala assim, vou fazer anamnese. O que é anamnese para as pessoas que não sabem? A anamnese, pelo que eu conheço, é uma análise assim, motora do desenvolvimento. Não só motora, mas psicomotora. Eu vou perguntar tudo a respeito da vida da pessoa para colocar ali para alguém que pegar o laudo ver. Com quantos anos ela engatinhou? Com quantos anos ela começou a dar a primeira fala? A primeira frase completa? O que ela falou? Mamãe, com quanto tempo? Papai, com quanto tempo? Enfim, isso seria a anamnese. E também, assim, se a gravidez foi planejada, se houve alguma ameaça de aborto, né? Tudo antes da gravidez, né? Como que foi o parto, até essa criança nascer. Porque a gente é produto desde o dia da concepção. Isso. Você concorda com isso, Andressa? Para a questão da queixa escolar, eu acredito que a anamnese ela não contribui muito, porque, como a professora disse, ela verifica questões já antes do nascimento, após o nascimento, como o Gabriel colocou, questões motoras. Então, assim, para a queixa escolar, essa questão de se a gravidez dessa criança se foi planejada ou não, isso não interfere muito no que ela vai vir aprender ou não, na forma que ela aprende ou não. Porque então, você está vendo um momento. Exatamente. Eu acho que na questão escolar, da queixa escolar, a anamnese ela também contribui para enquadrar a criança entre normal ou anormal. Dentro da normalidade que a sociedade escolheu. Exatamente. E a anamnese acaba que todos os profissionais fazem. O médico vai fazer, o psicólogo vai fazer, o psiquiatra vai fazer, a fono vai fazer, então o psicopedagogo vai fazer. Então acho que esse pai e essa mãe já estão cansados. De né? tanto perguntarem a respeito, mas ninguém dá um resultado, ninguém fala o que é. E se esses profissionais, né, institucionalizassem, né, na sua prática um momento em que eu possa conversar com outro profissional, eu entenderia melhor o caso, por exemplo, do Gabriel.
né, que eu citei no começo. E a que você atribui essa falta dessa comunicação entre os profissionais com o mesmo intuito de poder ajudar? Porque aqui todo mundo, ao meu ver, todo mundo quer ajudar essa criança. O que falta? Eu acho que é exatamente colocar um freio na sua agenda, né? Eu não posso simplesmente atender todos os alunos, todas as crianças que são encaminhadas para mim. Certo. Eu preciso de um tempo para parar, pensar e com o outro analisar o caso, né? E aí é uma questão de agenda também, né, Nina? Como é que eu vou sentar com... Quantos alunos já são atendidos lá hoje? Lá na clínica, são bastante, sabe? O que chega para nós, de fato, é um número, assim, assustador, mas de atendimento mesmo, como nós só temos eu e a professora Fátima, né? Certo. Que ela atende em psicopedagogia. Então, eles são encaminhados para nós. Então, eu tenho 8 estagiários de psicologia escolar no último ano. E esses já vão para as escolas? Eles Andressa atendem, e o Gabriel não, também, eles né? estão no 5º período, então, na disciplina, né, de psicologia escolar e problemas de aprendizagem, esse semestre, eles irão para a escola. E aí eles já vão começar a ver isso em loco. E a turma é pequena, a turma tem 22 alunos, né, a turma do 5º período. Então, os estagiários, eles atendem a clientela que chega na clínica, mas o aluno chega com a queixa escolar e o estagiário vai até a escola. Para quê? Para conversar com quem encaminhou. E uma pergunta que eu ia te fazer, é dada muita medicamentação? As crianças são muito... medicalizadas? Isso, elas são colocadas muito assim. E assim, esse medicamento que é dado para elas, por vezes, não vai retrair um aprendizado e deixar ela meio, sei lá, assim, anormal dentro da normalidade de ser humano? Aquela hiperatividade que quer fazer ela aprender, vai deixar... Né? Vai ficar sonolenta, vai ficar apática, vai controlar, entre aspas, o comportamento. Ela não vai dar mais destruir de alguma forma o aprendizado? Vai, né? Daí eu gosto muito do material da doutora Maria Aparecida Moisés, né? Que vocês ajudaram num evento que nós fizemos junto com a Finca sobre queixa escolar, que ela coloca assim, ela é pediatra, e ela trabalha junto com a Cecília Colares, que é pedagoga. Que também estuda muito a queixa escolar. E ela questiona muito o abuso que está acontecendo na medicalização. Eu vi uma reportagem dizendo que a Ritalina, com o passar do tempo, ela pode destruir, inclusive, neurônios. Isso é pesquisa, não posso falar que é verdade ou que é mentira, é uma pesquisa. Você concorda com a medicamentação, de dar o medicamento para esse aluno? Não. Eu acho assim, que o que está acontecendo é uma banalização do diagnóstico, né? Então, como eu estava falando, quando se eu não sei o que é, já é aquilo. Sacudir a perna, eu sou hiperativa. Eu tenho um tique nervoso, né? O risco, e pelo que a Maria Aparecida Moisés coloca, né, que é estudiosa da área, dentro da medicina, é que o componente da Ritalina, e tem a Ritalina e tem o Concerta, olha o nome, Concerta. Concerta o quê, né? Concerta. Esse que é o perigo. Né? Ele pode provocar uma dependência e que mais tarde essa criança vai se tornar um adulto, um adolescente usuário de drogas. Porque se ele não tem mais esse remédio que conserta, ele acha que o outro que é mais forte... Uhum. Então, assim, o que a Maria Aparecida Moisés coloca, e que eu concordo, é esse excesso de medicalização para toda criança que aparece. Enquanto, na realidade, né, como eu estava falando da pesquisa da IUNA, os neurologistas colocaram que o problema tem que ser resolvido na escola. Se a escola mandou para o neurologista, aí ele falou assim, não, eu vou começar a estudar isso aí, né? Aí vai aonde? No DSM? Transfere um problema, né? Transfere uma possibilidade de ajuda. E na hora que você manda para o médico, você está pedindo para ele que medique. Eu preciso de um remédio que vai resolver o problema. Se a gente for pensar, né? Porque é a medicalização da educação e da sociedade. Se você está com dor de cabeça, você vai lá e toma uma medicação. Isso. Agora, você não parou para pensar o porquê que você está com dor de cabeça? Eu penso dessa forma que eu acho que as pessoas deveriam imaginar. E aí eu queria ver de vocês que são acadêmicos. Será que as pessoas, de verdade, elas procuram a causa dessa consequência? Eu acredito que a sociedade, assim, ela está tão rápida, tudo acontecendo tão rápido que
as pessoas acreditam que não precisam mais procurar a causa, tem que achar a solução. A causa realmente ela fica para depois. Mas será que eu acho a solução sem ver a causa? Não. Você só vai aumentando o problema. Enquanto não conseguir achar a causa, você realmente não consegue achar a solução. Só que não é dessa forma que a gente é na sociedade, né? A sociedade está rápida, você precisa de uma solução para ontem, para agora. Então, você realmente acaba deixando para trás a causa. Você acaba não querendo ir atrás da causa porque vai ser um caminho mais árido, mas vai achar a solução. Gabriel, você acredita que às vezes a gente não procura a causa porque a gente tem medo de encontrar? Bastante. A gente tem medo de saber qual é o problema? A gente prefere tratar um sintoma. Assim, eu tô com dor de cabeça, mas é uma gripe que eu tô pegando, e às vezes não é. Às vezes, é só uma gripe que eu tenho, mas na verdade pode ser outra coisa, pode estar com medo de ter uma pneumonia. O medo que eu tenho como ser humano de morrer faz com que eu não queira um diagnóstico de verdade? Que eu só quero um paliativo? Talvez. Depende da pessoa também. Tem pessoas que depois que descobrem a doença pedem, porque eu não descobri antes, que dava para tratar. Então, depende também. Mas o que a Andressa estava falando também é do tratamento paliativo, né? A gente quer tratar o sintoma porque vai ficar tudo bem, vai passar a dor de cabeça, vai passar a hiperatividade e as consequências não importa, depois a gente resolve. Bom, a gente está falando hoje sobre as queixas escolares e os nossos convidados é a doutora Iracema, que é psicóloga, doutora dentro da área de psicologia na área de educação, com a Andressa e com o Gabriel, que são do 5º período do curso de psicologia da UNIR. A gente está quase chegando no fim do programa e eu acho que as pessoas que nos ouviram e nos viram no dia de hoje, elas têm um pouquinho mais de conhecimento a respeito dessas queixas escolares e provavelmente os filhos dessas pessoas terão uma nova forma de tratamento, assim como os professores que nos viram e ouviram também. Aí eu gostaria que você, Andressa, deixasse o teu recado para as pessoas assim que vão lidar com isso, que vão receber um acadêmico dentro de uma escola. Como que eles devem fazer? Então, eu acredito que o fato da gente já estar aqui falando para a população a respeito do que a gente pesquisa, do que a gente tem conseguido entender de forma diferente, isso já é um grande ganho para todos nós. Então, a população entendendo que uma criança que não fica quieta dentro de uma sala de aula, ela não tem um problema de aprendizagem, na verdade, é uma criança sendo uma criança. Então, eu acredito que o fato da gente ter conseguido colocar aqui que não é enquadrar entre anormal ou normal, isso já foi um grande ganho para a nossa pesquisa e espero que também para a população. Bom, obrigada por você também ter vindo. E, Gabriel, e você? O que você falaria para as pessoas que vão receber você nas escolas daqui para frente? Não você, como todos os acadêmicos. Sim. Na verdade, às vezes parece que a gente está lá para criticar, né? E, na verdade, a gente quer ajudar. Muita gente acaba recebendo mal porque acha que a gente vai criticar, a gente vai diagnosticar o problema da escola também. Vai falar que o professor que está errado, ou que o diretor que está errado. Mas, na verdade, a gente não quer criticar ninguém. Mas a gente quer achar a solução e ajudar aquele aluno que está sofrendo até. Porque não aprende, é taxado de burro, multirrepetente. Não liga para ele só fala besteira. Então, a gente quer tratar desse problema. Porque, na verdade, ninguém tem tempo para ajeitar um problema. A gente dá um remédio paliativo. Trata como problema, né? Trata como problema e deixa ele lá, só ocupando mais um espaço na sala. Então, era justamente isso de ajudar. A gente está lá para ajudar. Então, a gente não quer criticar ninguém, mas quer ajudar. E se for seu filho também, a gente não está aqui, a gente está com a intenção de ajudar. Psicólogo não é para louco. Não é só para louco. Isso tem que ser dito, não é para louco. E a gente quer ajudar, a gente quer cuidar, a gente quer ver o que está errado, se está errado com a escola, com o aluno, e a gente quer ver. A gente vai à escola, vai lá conversar. Bom, obrigada também, Gabriel. E vamos deixar uma coisa clara aqui. Quando a gente fala assim que não é para louco, dentro da sua concepção, o que é loucura? O que é ser louco? Eu acredito que ser louco é fazer aquilo que você quer fazer e às vezes é compreendido como uma pessoa normal. A gente até fala que
a loucura em si, os meus atos em si, eles podem ser modificados. Mas algumas pessoas que não se julgam loucas porque não têm coragem de fazer aquilo que é bom para a vida delas, acabam sendo piores do que aquelas que fazem. Então, ser louco, como o Ademir colocou ali, não dá para saber o que é normal, o que é anormal. Ser louco é ser feliz, eu acredito também, de alguma forma. E a gente tem várias, na literatura, a gente tem várias músicas que tratam disso, né? Eu sou feliz. E aí é onde fica a felicidade. Professora, para a senhora é gratificante ver 2 alunos com tamanha competência e conhecimento, porque normalmente alunos do 5º período não têm o vocabulário que eles têm e eles se destacam dentro da área que escolheram, que não é fácil. Não, eu sou extremamente feliz, né, de contar com a Andressa e com o Gabriel, com a turma do 5º período, né, com os estagiários de psicologia escolar, que são pessoas que estão se interessando pela área da psicologia escolar, que é uma área que não dá um retorno financeiro como a área clínica, teoricamente dá. Mas dá um retorno moral que não tem preço, né? Exatamente. Então, eles estão agora no 5º período, começaram a ter o contato no 4º período com a psicologia escolar, se encantaram, como pela fala da Andressa, né? E é o que eu coloco, né? Eu gosto de trabalhar com os alunos que eles tenham, assim, uma paixão pela área, né? E não uma paixão pensando, assim, no retorno financeiro. Então, se você tiver paixão pela área, é lógico que dinheiro nós precisamos, mas é o primordial para poder entender a complexidade do fenômeno da queixa escolar. E qual que é o teu recado para as mães e para os professores que ficam aí com medo de saber a causa em virtude do diagnóstico? Não tem erros, né? Não tem mãe que fez uma ação errada com o filho, não tem professor que fez uma ação errada com o aluno. O que tem é falta de um tempo para a gente sentar, pensar formas diferentes de agir com aquela criança, com aquela situação que está acontecendo na minha sala de aula, né? Então, como eu falei, como a gente não tem tempo, né, para frear o nosso cotidiano, esperando que alguém freie por nós, né, tá na hora da gente pisar no freio. Então, nós só vamos ter sucesso se buscarmos um trabalho coletivo. Mais qualidade. Com mais qualidade. Muitíssimo obrigada. Obrigada a todos vocês. E hoje aqui no programa Rosa Choque a gente falou sobre as queixas escolares. A situação de dar um medicamento e às vezes você destruir alguém que só queria ser feliz. Taxado de louco, mas quem não é louco nesse nosso mundo, não é?